Olá, boa tarde, feriadão e a gente ralando aqui no TE, confira nossos destaques. Um bate-papo descontraído e exclusivo com Pamela Oliveira. A capixaba passou por aqui para descansar e recuperar as energias depois do PAN, mas o objetivo é uma vaga em Londres 2012. O novo Basquete Brasil já tá pertinho de começar, tem novidades no Vila Velha, tá cheio de gringo e muita gente nova para dar um gás extra para a equipe chegar aos playoffs. As fotos da galera que não deixa de aparecer no programa, o Torcida TE de hoje é especial como sempre. E os comentários das notícias que são destaque no esporte, tem MMA, futebol de areia e campeonato brasileiro. Senta aí, relaxa e toma uma água de coco. Esse é o apito inicial do Tribuna Esporte. A triatleta capixaba Pamela Oliveira esteve aqui pelo estado para descansar depois do bronze que ela conquistou lá no Pan-Americano de Guadalajara, no México. Então, a gente aproveitou para sentar, bater um papo, tomar uma água de coco. Veja o Papo TE de hoje com o Rodrigo Pessanha. De hoje conversa com a primeira colocada do ranking da Confederação Brasileira de Triatlon. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. É com muito prazer que a gente fala com Pamela Oliveira. Pamela, brigadão, tá aqui na sua área, na sua terra, Vila Velha. Descanso mesmo não teve muito, tive que criar tempo para treinar. E também para falar com todo mundo, que todo mundo queria ver medalha, resolver alguns assuntos patrocinador, então assim, foi meio corrido. Essa prova para mim caracterizou muito, teve muito as minhas características desde o início da prova e isso fez com que eu trouxesse essa medalha. Eu vim o tempo todo no meu extremo, no meu máximo, tanto que eu cheguei muito cansada, tive que repousar por um tempo depois da prova. Eu acho que teve mais atletas que reclamaram, né, e que as medalhas de bronze, eu acho que o problema foi as medalhas de bronze, elas tinham uma cor bem chamativa, quase avermelhada, e elas foram perdendo a cor aí, acho que algum defeito, né, na hora de fazer não deu certo do jeito que eles pensaram, mas mesmo assim o valor para mim continua o mesmo, e já tá dourada, que é o valor sentimental dela. Eu tenho bastante chances, né, de estar conseguindo essa vaga, eu ainda não tô dentro, mas tô no meio daqueles atletas que ainda estão na briga. Então eu vou tentar mesmo até o final, até maio, que é o último mês que vai valer a pontuação, né? Eu quero chegar a ser a melhor atleta do país, chegar em uma Olimpíada e estar brigando ali entre as melhores. Por mais que uma medalha não chegue, porque é mesmo muito concorrido, mas eu quero estar ali entre as melhores e quem sabe estar mesmo sendo a melhor, né? Obrigado pelo papo. Gente, o Papo TE termina aqui. A gente fica aqui tomando a nossa água de coco e volta numa próxima oportunidade. Valeu! É uma simpatia essa Pamela, boa sorte para ela nas próximas competições. Vamos falar agora das fotos que você manda pra gente. Veja quem aparece hoje no quadro Torcida TE. Hoje o Torcida TE apresenta um cara muito fã do programa. E além de fã, ele é vascaíno. Estamos falando dele, Debaldo Oliveira. O morador de Jacaraípe está feliz depois da vitória do Vasco por 2-0 em cima do Botafogo. Ele até estendeu o bandeirão, olha aí.
Agora, meu caro, você faz parte da nossa torcida. E o Debaldo ainda mandou um abraço para os vascaínos de Vila Batista, de Garrido e da Grande Vitória. E a segunda participação de hoje no Torcida TE é do futebol americano, mas esse aí é praticado na areia. O time Sub-19 Vila Velha Aimorés fez um jogo contra o Revolution Juniors. Quem levou a melhor nessa partida foi o Aimorés, que inclusive é um time que foi criado por integrantes do Tritões. Depois da decisão, o tradicional cumprimento entre os jogadores. Isso é exemplo de fair play. Valeu, galera, um abraço. Legal, né? Para mandar fotos pra gente, tem que mandar um e-mail pro endereço tribunesporte@redetribuna.com.br. E olha só, o Novo Basquete Brasil tá quase começando. E dos lados de Vila Velha, tá cheio de cara nova, vamos ver? Hi, my name is McNeil. I'm from Philadelphia. I'm 28 and I play the small forward position. I'm Jeff Ledbetter. I'm from California. I play shooting guard. I'm 23 years old. Meu nome é Pedro Galocha, jogo de 3 e tenho 20 anos. Meu nome é Matheus Dalla Barba, sou ala, tenho 20 anos. Está aí uma pequena amostra do que vai ser o Vila Velha Setaf para o próximo NBB. Sotaques variados. McNeil e Jeff, por exemplo, vieram dos Estados Unidos para reforçar a equipe, que terá no Sub-21 a base do elenco. Acho que essa é uma tendência que o basquete nacional vem passando. O NBB 21 foi criado para isso também. Eu acho que é um curto prazo, curto médio prazo. O NBB 21 vai ser o draft brasileiro, onde surgirão aí grandes talentos. Nós estamos muito felizes de fazer parte desse momento. E mesmo atuando com jogadores jovens, o objetivo continua o mesmo. Nosso objetivo é retornar à nossa condição de participantes de playoff, que na temporada passada nós não conseguimos. Em virtude disso, houve uma grande reformulação na equipe. Nós fizemos uma grande avaliação, horas de reunião aí, e optamos por essa nova equipe, uma equipe que a gente entende fisicamente melhor condicionada. Mas para manter vivo o sonho dos playoffs, o Vila Velha precisa jogar bem aqui. Na temporada passada foram apenas 3 vitórias atuando no Tartarugão. E perder pontos em casa pode interromper mais uma vez o objetivo de passar de fase. Isso é uma receita conhecida dentro de um campeonato de pontos de turno e retorno, onde você tem que fazer prevalecer o mando da sua quadra. A gente sabe que existem projetos com investimentos muito diferentes do nosso. Mas em nossos objetivos e em nossos sonhos está o retorno aos playoffs. E o retorno aos playoffs passa por uma boa campanha dentro do nosso mando de quadra, dentro do Tartarugão, junto com o apoio da nossa torcida. O time estreia contra Bauru na próxima segunda-feira. O primeiro jogo em casa será no dia 24 contra Araraquara. E em dezembro, o elenco vai para a Holanda. Em Amsterdã, disputa um torneio internacional com equipes da Inglaterra, Israel e Nigéria. A gente fica muito orgulhoso por saber que mesmo diante de uma estrutura pequena como a nossa, modesta, os nossos esforços e o nosso profissionalismo, o nosso trabalho tem sido reconhecido para receber convites desse porte, né? Você ainda vai ver muito mais da NBB aqui no Tribuna Esporte. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Daqui a pouco a Mariana Mello vai estar aqui comigo para comentar MMA, futebol de areia e também Campeonato Brasileiro. Um instante só e a gente já volta. E estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. A Mariana Mello já está aqui comigo para os comentários. É bom te ver, hein, depois de tanto tempo, Mariana Mello. Seja bem-vinda de volta ao Tribuna Esporte hoje aqui para esses comentários. Vamos começar falando então de MMA, notícia que está do jornal A Tribuna, matéria que você fez sobre o Eric Silva. Passaporte renovado para o UFC. Ele foi confirmado, então, no próximo UFC 132, é isso? 142. 142 no Rio de Janeiro. Vai pegar um afegão. Um afegão, que eu nem sei falar o nome. Difícil falar o nome dele. É melhor poupar a gente de falar esse nome. É sair alguma coisa? Mas tudo bem.
Só que, e dessa vez ele tá com moral total, né? Porque dessa vez ele vai pro card principal, porque na primeira vez, quando ele estreou naquela luta, que foram só 40 segundos, ele encarou o Luiz Beição e foi no card preliminar. Agora ele tá no card principal aí, junto nos holofotes com o Vitor Belfort, a galera tá, e ele prometeu dar um show. Dizer ele que agora ele quer mostrar que além do soco, ele tem outros artifícios. O Eric Silva, que vem treinado bastante, é um dos lutadores que vem surpreendendo aqui. Há mais um lutador capixaba que vem surpreendendo aqui, né? Isso, e ele treina lá com a galera no Rio top, né? Com o Anderson Silva, os irmãos Minotauro. Então ele tá crescendo a cada dia, é novo, né? 27 anos. Ainda vai bombar aí no UFC. Pelo que você fez na matéria, o que você conhece até agora do adversário dele, esse afegão? O cara parece que é bom. Ele é estreante no UFC, né? Ele vai estrear, só que o Eric diz que ele tem umas características, que ele tem uma luta muito dura, né? E o Eric, ele é muito de trocação. E ele disse que esse cara encaixa um pouquinho com ele nesse estilo. Só que ele falou que ele tá pronto, que se a luta for pro chão também, ele arrebenta. Vamos falar então de futebol de areia, que é um outro destaque que também está no jornal de hoje, que tem novidade. Ó. Só a vitória hoje livra a capixaba de longo tabu. Espírito Santo, que precisava vencer, vinha de derrota e venceu. Você acabou de voltar de lá, não é? Isso, foi um jogo emocionante, assim, o Espírito Santo não jogou bem. Os próprios jogadores, após a partida, disseram que o time ainda está amarrado. Foi uma goleada meio escondidinha, assim, né? Foi 6-3. Exatamente. Eles próprios disseram isso. E foi engraçado também que no Rio Grande do Norte tinham muitos capixabas, incluindo o Rafael, que ele foi bicampeão brasileiro com a seleção capixaba e foi a primeira vez que ele enfrentou o Espírito Santo jogando por outra equipe. E marcou o primeiro gol do Rio Grande do Norte. Legal que essa Copa aí dos campeões de futebol de areia tá cheia de imigrantes e imigrantes, né? Porque é gente do Espírito Santo que joga em São Paulo, o Mão joga em São Paulo, tem gente do Espírito Santo que joga no Rio Grande do Norte, gente do Fora que joga aqui também. Inclusive então, amanhã é Espírito Santo e São Paulo, né? Mas isso é bom que meio que aumenta o nível da competição, né? Você tem bons jogadores nas equipes, o Espírito Santo venceu por 6-3 e pega São Paulo, que é um adversário difícil no próximo jogo. Como se fosse uma semifinal. Quem vencer, passa para a final. Jogo difícil, promessa, né? O Espírito Santo já tem uma derrota na competição, mas que é um time forte, a gente sempre pode torcer para o nosso estado. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, mais uma notícia agora do Vasco da Gama, que é novidade sobre o Dedé. Na trilha de Bellini, Mauro Galvão, todo mundo elogiando o zagueiro do Vasco, que vem se destacado principalmente nas duas últimas rodadas, contra o Universitário, que fez 2 gols, deu passe, fez aquele gol chorado lá que a bola entrou, e contra o Botafogo numa jogada que foi até eleita ontem um dos melhores gols da rodada, que ele armou, abriu na esquerda e foi para cabecear. O Dedé hoje é o melhor centroavante do Vasco, Mariana? O bom é que ele faz tudo, né? Quando ele vai pro meio, ele também resolve, defende, tá tudo. Naquele gol ele defendeu, armou e cabeceou. E ele tá, como dizem aí, Dedé Mania, né? O mito, ele tá com uma moral elevada, assim, e hoje eu aponto, acho que todo mundo é o principal jogador do Vasco. Que ele tem, em campo, ele também, ele vai, como é que fala? Como se fosse vai impregnando os outros jogadores, né? Ele vai passando aquela emoção. Passa aquela energia, né? Irradia energia para os outros e o time meio que se contagia. E ele tem uma identificação com a torcida que, assim, é difícil, né? Às vezes você vê um zagueiro, né? E ele tá aí bombando. Isso tem virado uma tendência até do futebol brasileiro revelar bons zagueiros, né? Ontem o Brasil jogou com o Egito, ganhou de 2-0. Muita gente até questionou se o Dedé não podia jogar no lugar do Davi Luiz. Você acha que faria uma boa dupla ali com o Thiago Silva? Ou você acha que hoje o titular da seleção seria o Davi Luiz e o Thiago Silva mesmo? Não, eu acho que o Dedé seria um titular, só que o Vasco não vai liberar ele tão cedo, nessa reta do Campeonato Brasileiro, então. Vasco que tem um compromisso nesse meio de semana com o Palmeiras. Palmeiras amanhã. O Palmeiras que vem aí cheio de polêmica, né? Ontem o Kleber abriu a boca para falar do Filipão, foi um escândalo, Palmeiras, né, que está em crise total. Mariana, obrigado pela sua participação. Muito bom sempre te ver aqui, tá bom? Esse é o nosso apito final. Você pode acessar o nosso site, rever o programa e outras reportagens. Acesse www.redetribuna.com.br/Tribuna Esporte. A todos um bom feriado e até amanhã, gente. Tchau!